Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soltando as Feras. Meu nome é Anneli Santiago e eu estou na presença das minhas amigas, a Carla Amadeu. Oi. E a Adri Bedak. Oi. E estamos mais uma vez aqui no Soltando as Feras, que é um programa feito para você soltar aquelas feras que te prendem, que vivem aqui dentro da sua mente, que te impede de ser feliz. Às vezes a sua fera é uma rejeição, culpa, depressão. Às vezes você nem sabe o que está te acorrentando, mas tem algo que está impedindo de você atingir sua plenitude, sua saúde mental. Então fica com a gente, que a gente sempre vai estar trazendo um tema e um entrevistado para te ajudar nessas questões. E hoje nós estamos com um convidado muito especial e um tema muito especial também. Tiago Teixeira Moraes Camponês, conhecido como Candonga. Ele tem 37 anos, é natural de Vila Velha, Espírito Santo. Já está residindo aqui em Limeira, interior de São Paulo, há 12 anos, casado com a Roberta e pai dos pequenos André e Isa. Ele tem um currículo extenso aqui. Graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, graduado em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sócio fundador dos 3 Pilares Educacional, autor do livro 365 Reflexões Bíblicas Breves e pastor da Igreja Presbiteriana IP Cavinato. Candonga, muito bem-vindo! Muito obrigado, meninas. Você já revelou aí que meu nome não é Candonga, não tem problema. Não, tô brincando. Todo mundo acha que Candonga é meu nome. Eu achei! Todo mundo acha. É apelido. Eu sou o Tiago Teixeira de Moraes Camponês. E da onde vem o Candonga? Então, é apelido de criança, sabe como é que é, né? Meu amigo tinha um primo de Brasília. Ah, você é Candango. Aí eu entendi Candonga, aí eu sou Candonga, aí acabou, aí pegou, aí fui mudando de estado, os amigos acompanhando, levando o apelido, aí ficou, já era, ficou, aceitei. Candonga. Aceita que dói menos? Candonga é melhor do que... Melhor que Tiago. Tiago é meu Desculpem, amigo, Tiagos Candonga é do meu Brasil, mas Candonga é melhor isso. que Tiago. E daí? E nós vamos estar falando hoje de um tema que é muito especial, pelo menos pra mim, é um tema muito libertador, que a gente vai falar de prosperidade e espiritualidade. Legal. E eu acho que tem uma confusãozinha aí quando a gente fala de espiritualidade, primeiramente, que as pessoas confundem um pouco espiritualidade com religião. Sim. Então vamos deixar claro aí Muito legal. como que funciona. Bom, uma das minhas formações, né, é um mestrado em Ciências da Religião. Então, eu estudei todas as religiões principais, vamos colocar assim, do mundo. Consegui ter acesso a muitas informações delas. E a palavra religião vem do latim religare, ou seja, todas as religiões têm algo em comum. Elas nos ensinam o que nós podemos fazer para nos religarmos a Deus. Essa é a definição científica, vamos colocar assim, da palavra religião. Por que religião é diferente de espiritualidade? Porque religião abrange um rótulo. Então, quando a gente fala de religião, qual é a sua religião? Aí a pessoa diz, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou budista, enfim. Mas ela carrega um rótulo. Muitas vezes ela não vive aquela religião, ela não segue os princípios, mas ela recebeu esse rótulo, às vezes da família, ou porque ela se identificou e ela diz, eu tenho essa religião. Então, eu particularmente nem gosto do termo religião e nem acredito na religião, apesar de saber que cientificamente existe o termo religião. Por exemplo, uma das minhas teses que eu pretendo avançar no doutorado é justamente sobre isso, que religião é um rótulo e eu não acredito muito em rótulos, porque rótulo é apenas um rótulo. Por exemplo, essa caneca tem um rótulo. E nesse rótulo pode indicar que dentro dela tem algo. Realmente vai ter? Depende. Porque se eu coloco outra coisa aqui, o rótulo continua me dizendo que essa caneca é de tal coisa. Mas será que tem mesmo? Às vezes não tem, porque o rótulo pode nos enganar. Então, o que eu creio na espiritualidade, que é realmente uma essência. Eu acredito que a espiritualidade é essência. Então, quando eu vivo a espiritualidade, por exemplo, no meu caso, que é uma espiritualidade cristã, de reflexo de Jesus, vai muito além de um rótulo de evangélico, ou católico, ou espírita, mas sim aquilo que eu vivo como estilo de vida, como verdade. Então, essa é a diferença aí no meu entendimento de religião, rótulo, e espiritualidade, essência. Eu acho que é bem legal isso. Eu cresci dentro de uma religião bem tradicional, né? E eu parei de frequentar há alguns anos,
Só que eu tive um despertar, assim, para a espiritualidade o ano passado, em dezembro, que a minha vida mudou como nunca tinha mudado durante muitos anos da minha vida que eu frequentei uma religião. Então, às vezes, muitas pessoas estão dentro, né, de um templo e não entendem o que é a importância da espiritualidade, só vê uma religião. Sim. Né? E aí, isso te desconecta totalmente do seu lado espiritual mesmo, da sua potência, né, de conexão mesmo, com o que quer que seja, porque cada um também acredita em uma coisa, sim, né? sim. Mas o poder da crença de espiritualidade, da conexão com algo, acho que te deixa tão forte. E aí conecta com outra coisa que eu acho que é fé. Que é acreditar Certo. em algo, né? Sim. Certo. E a espiritualidade, ela tá muito ligada à prosperidade também. Ou não? O que você acha? Sim. É muito importante a gente entender, né, o que é a prosperidade. Porque normalmente quando a gente fala de prosperidade, as pessoas já pensam em dinheiro. Então, existe uma ligação direta que nós associamos entre prosperidade e a pessoa é próspera. Tem dinheiro. O que é uma verdade também. Mas não adianta você ter dinheiro e não ser uma pessoa que vive em paz ou uma pessoa feliz, porque acaba não sendo uma pessoa próspera. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de prosperidade em todas as áreas. Agora, quer dizer que é ter muito? Não necessariamente também. Só que existe um contraponto. Hoje, e na verdade não hoje, mas há muitos anos, já historicamente falando, nós temos uma tendência natural de pensar em pessoas muito espirituais como pessoas pobres. Sim, sim. Nossa, olha lá, Madre Teresa de Calcutá abriu mão de tudo verdade. para viver com os mendigos. Ela foi uma pessoa extremamente próspera, mas eu conheço pessoas bilionárias que são extremamente prósperas também e ajudam muitas pessoas, como a Madre Teresa. A Madre Teresa abriu mão de muitas coisas para estar lá. A pessoa que escolhe e busca ser bilionária, ela também abre mão de muitas coisas para chegar lá. E pode usar isso sim para abençoar muitas pessoas. Ah, mas eu conheço uma pessoa que é bilionária e é muito gananciosa. Eu conheço pobre que é muito ganancioso. Conheço gente que não tem quase nada e é muito ganancioso. Ou seja, há de tudo. Mas atribuir espiritualidade à escassez, aí para mim é um grande problema. Porque eu posso falar por mim, meninas. Eu cresci numa realidade de escassez muito grande. Eu dizia que eu não queria ser rico, eu não podia ser rico, eu tinha medo. Porque não, se eu for rico eu vou me perder, eu vou me corromper, eu vou me esquecer de Deus. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Se o meu coração de fato estiver nele e eu trabalhar honestamente todos os pilares da minha vida de forma igual, lógico, em alguns momentos dando mais atenção um ao outro, eu consigo ser uma pessoa próspera em todas as áreas, inclusive a financeira, e ter uma espiritualidade maravilhosa. Mas atribuir boa espiritualidade à escassez e pobreza é um grande engano. E é o que eu falo, vivi isso quase 34 anos da minha vida. Pensava que para ser uma pessoa muito espiritual, eu tinha que ser uma pessoa pobre. Pobre. É que tem aquela passagem, né, que fala é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino, não tem alguma coisa assim. E aí vai criando essas crenças que vão afastando a gente da prosperidade quando a gente fala de dinheiro em si, né? E é exatamente isso. Acho que o termo de prosperidade as pessoas também confundem, que às vezes prosperidade para você é você ter saúde. Sim. E aquela passagem Sim. que fala, Marcos 4, quem muito tem será dado, quem não tem será tirado. Eu fico pensando, né? Mas não seria injusto? O pobre será tirado mais ainda? Boa. Sabe? Boa. Vamos lá. Será que tem a ver com pensamento? Vocês com trouxeram duas estudo? passagens, né, que é muito importante a gente explicar e entender. Porque são duas passagens da Bíblia, É Marcos 4 que mesmo, né? que é o livro mais lido do mundo. É o livro mais vendido do mundo. Então é um livro que tem uma influência gigantesca sobre a vida das pessoas. E é um livro que eu particularmente creio que é a palavra de Deus. Eu creio que é regra de fé e prática. Mas todo escrito está dentro de um contexto. Então quando a gente analisa o contexto, a gente precisa entender que aquilo ali não é apenas uma frase solta, mas que está dentro de uma realidade. Jesus, ele realmente falou isso, ao que tem lhe será dado e ao que não tem lhe será tirado. Vamos pensar então neste princípio que Jesus trouxe. Pensa uma pessoa que trabalha. Se a pessoa trabalha, ela ganha, certo? Então, quanto mais ela trabalha, ou mais ela se dedica, mais ela ganha. Agora, pensa aquela pessoa que tem uma casa e não trabalha. Como é que ela vai manter aquela casa? Perder, né? O que vai acontecer com ela? Seria uma mente de escassez, no caso. Ela vai perder a casa.
Você entende o que Jesus está dizendo? Que ao que tem lhe será dado e ao que não tem lhe será tirado? Não é que, só por eu ser pobre, Deus vai me tirar. Não, não. Porque tem uns que podem, né? Tipo, a gente olha assim e fala, nossa, mas não é Não. injustiça isso. Dentro do contexto, ele fala isso que pra quem tem a na mente. parábola dos talentos. Que essa parábola é o seguinte. Um homem tinha vários funcionários e ele tinha uma grande propriedade e ele vai de viagem e ele deixa os seus recursos com os seus funcionários. E naquela época, talento era uma medida em peso de ouro. Não tem a ver com talento, igual a gente fala hoje de dom. Eu tenho um talento de fazer uma caneca. Não, não. Talento era uma medida monetária. Então ele vai para um e fala, eu te dou 5 talentos. Como se ele dissesse, toma 5.000. Para outro ele diz, toma 2.000. E para outro ele diz, toma 1.000. Trabalhem esse dinheiro. E ele vai. Quando ele volta, depois de muito tempo, ele vai para aquele de 5 e vai prestar conta. Ele fala, olha, Senhor, o Senhor me deu 5.000 e eu trabalhei esse dinheiro, toma aqui 10. Ele fala, servo bom. Entra aí, na prosperidade, porque você fez por onde? Ou seja, você trabalhou, você desenvolveu. Aquele que ele deu 2.000 foi prestar conta, ele falou, o Senhor me deu 2, eu trabalhei e fiz 4. Ele não deu uma recompensa maior para o outro que comprar 10. Não, ele falou a mesma coisa. Muito bom. Vai lá para o mesmo lugar que o outro. Toma uma recompensa. Ou seja, o primeiro teve um resultado muito maior, mas ele não focou no resultado. Ele focou o quê? No trabalho, na intenção de se desenvolver, de evoluir. E para o terceiro, te dei 1.000, cadê? Ele falou, então, eu sei que o senhor é um cara muito ganancioso, que quer colher onde não plantou, eu fiquei com medo, peguei os 1.000 e enterrei. Toma os 1.000 de volta. Aí ele falou, então, já que você sabe que eu sou um homem que realmente cobro, você poderia pelo menos ter colocado esse dinheiro no banco para quando eu voltasse eu recebê-lo com juros. Mas não, né? Você não fez nada. Então, me dá isso aqui e toma para o que trabalhou muito. É nesse contexto que ele diz. O que tem vai ter mais e o que não tem vai perder. Não é que o que não tem perde por não ter. Não, ele perde porque não fez nada. Depende de Porque cada não trabalhou, né? porque não desenvolveu, porque não fez sua parte. Entendeu? Então, quantos de nós não estamos fazendo a nossa parte, só fica reclamando, se vitimizando, botando a culpa em pai, em mãe, que não teve, no sistema, no governo. Todo mundo é o culpado. Todo mundo é o culpado. E não olha pra ele. Menos ele. Mas também, que nem a gente está fazendo psicologia, né? E tem muitas pessoas que têm, assim, condicionamento, né? Lá do passado, que nem psicanálise, que você está fazendo terapia, tudo. Tem gente que traz isso também, né, Thiago? É uma programação, né? Na programação, né? Então, isso atrapalha também, às vezes, da pessoa prosperada. Abrir os olhos para ela ver que ela é capaz, né? Mudar o pensamento para ela poder prosperar. Porque a pessoa que está ali na escassez, ela tem que saber que ela pode ser próspera. Só que ela tem que virar a Ela chave, tem que começar né? a enxergar as coisas de uma outra forma, ela né? tem que começar. Que é difícil, né? E essa parábola E é é bem legal, difícil. porque ela entra em muitas... Dá muitos exemplos, né? Por exemplo, aquele que tem gratidão, mais vai ser dado. O que não tem gratidão, você não tem nada para oferecer. Sim. Então, como você vai dar uma coisa que você não tem? Então, você não tem gratidão, E nisso vem então o vai julgamento, ser tirado. né? As pessoas gostam muito de julgar, né? Você fala, nossa, a pessoa... muitas vezes é preguiça, não sei o que é da pessoa. Mas muitas vezes a pessoa julga, mas não sabe o que está passando também na mente. Às vezes ela não consegue, que nem a Carlinha falou, né? Às vezes a pessoa trava, ela precisa de um pulso, ela precisa de um amigo, sabe? De um conselho, que nem o pastor Tiago, para poder, sabe? Trazer a palavra, para ela poder ter força para poder sair daquele estado, né? Que é difícil. Então, Mas é uma coisa que cada um vira a sua chave Sei. individualmente, né? Sim, sim. E é o momento para cada um. Vocês falaram uma coisa que hoje eu confesso que eu tenho muita resistência com essa palavra, que é a palavra do é difícil. Eu acredito que não é difícil. Eu acredito que nós não sabemos. E aí, por não sabermos, é difícil. Entende? Sim. Por exemplo, é difícil mudar a programação. Gente, entenda que eu não tô falando isso pros outros, tô falando isso pra mim. Porque todas as vezes na minha vida que eu fiquei, mas é difícil, mas é difícil, eu não faço. Porque o que é difícil é para pouquíssimas pessoas e eu não sou essas. Então eu vou continuar na minha vidinha. É que a pessoa sabe? fala isso pra se acomodar, né? Não, Isso é uma coisa Isso, cômoda. eu gosto dessa assim. palavra. É desafiador. Cara. É desafiador. Mudar Então, é desafiador mesmo. Pô, acordar 5h30 da manhã é difícil. Gente, não é. Sabe por que não é? Porque se vocês me dessem 10 milhões de reais por mês para eu acordar 5h30, eu acordaria todo dia 5 horas. É verdade.
Entendeu? Eu nem dormia. Tá entendendo? É isso, porque eu nem dormia por comer. Mas Mas por que eu vou Sim. e falo que é difícil? Porque eu não quero. Então a gente tem que começar a ser adulto e assumir. É, eu exatamente não quero isso. acordar 5h30. Porque a gente arruma desculpa pra tudo, né? É isso, cara. É exatamente É isso. Que é o difícil pai, que é a treinar. mãe, que É difícil treinar, não é difícil. Você não quer, agora assume, seja adulto. Eu não quero treinar. Ponto, é isso mesmo. Ponto. Então tá tudo certo. Agora a gente fica, é difícil, é difícil. Não é fica difícil. se Mas enganando. além do é difícil, as pessoas sofrem por coisas que nem estão acontecendo ainda. As pessoas sofrem antecipadamente. Grande sim. parte dos nossos problemas, eles não aconteceram, eles estão acontecendo só na nossa Exato. mente e a gente está alimentando Eu li eles. alguma coisa disso esses dias, né? Que a gente sofre, eu acho que metade das coisas que a gente projeta ali, que, que sofre, enfim, não acontecem. Por exemplo, vai acontecer tal coisa, a gente fica sofrendo aquilo e aquela coisa não muito acontece, 50%, sabe? a gente cria. Eu acho que foi, né? Foi alguma coisa assim que eu li. Porque a gente O não consegue percentual é ficar no muito alto. agora, né? Assim, na consciência, né? A gente fica pensando lá atrás. Não tem- lá no futuro que a gente nossa não sabe mente nem é como vai ansiosa, ser. A né? gente Não- perde o estado de presença. Gente, é impressionante. Então, vocês falaram um outro texto, né? Que é um outro texto também muito famoso, que Jesus disse, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, tá vendo? Ó? Tá vendo? Só que, mais uma vez, esse texto tem um contexto. Um homem rico vai até Jesus e fala, Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele traz a salvação para ele, no sentido da religião. O que eu posso fazer para me religar a Deus? E aí Jesus fala, ó, você cumpre os mandamentos, que nenhum ser humano consegue. E ele fala, quais? Aí Jesus cita 4 dos 10 mandamentos. Olha a resposta dele. Eu obedeço isso desde criança. Ele mentiu para ele mesmo. Porque quando ele diz que ele obedece tudo aquilo desde criança, ele está dizendo, eu não erro. Ou seja, eu sou Deus. Ou seja, eu consigo conquistar a minha própria salvação. E Jesus, quando olha isso, o texto, no relato de Marcos, que esse texto ele é relatado nos 4 evangelhos. No relato de Marcos, Jesus o ama e diz, ainda te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Jesus não criou ali um modus operandi de para ser salvo tem que pegar o que tem e vender. Não, mas Jesus quis mostrar para ele o seguinte, eu vou te mostrar que você não ama a Deus nem mais que o seu dinheiro. E você está dizendo que obedece tudo desde criança. Quando ele ouve isso, ele fica triste porque ele tinha muito dinheiro. E ele vai embora, triste. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se o texto acabasse aí, realmente Jesus estaria dizendo, o rico não é salvo. Mas o texto continua. E os discípulos perguntam assim, mestre, mas se for assim, quem pode se salvar? Olha a resposta de Jesus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, é impossível um rico se salvar? É. Mas é impossível Deus salvar um rico? Não. Mas a pergunta também seria a mesma se eu dissesse para vocês, é impossível um pobre se salvar? É. Mas é impossível Deus salvar um pobre? Não. Ou seja, é impossível qualquer ser humano se salvar por si mesmo. Mas é impossível para Deus salvar qualquer ser humano? Não. Porque a salvação vem de Deus. E quando o ser humano atribui essa responsabilidade de eu me salvei, ele se torna um arrogante. Que infelizmente é o que a gente vê dentro de muitas igrejas. É o caso Pessoas da que se religião. julgam melhores. Porque eu me salvei, porque eu escolhi a Jesus. Eu aceitei a Jesus. Eu encontrei Jesus. Engraçado que Jesus nunca se perdeu. Jesus nunca mendigou que ninguém o aceitasse, não. Ele veio aqui, trouxe uma mensagem, se sacrificou e disse, vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas, me amem. Ou seja, ele nos escolheu, ele nos aceitou, ele nos salvou e nós somos vítima desse amor, nós vivemos conforme ele nos ensinou. E isso não me torna arrogante. Porque quando eu me acho melhor, eu paro, dou um passo atrás e falo, como eu estou me sentindo melhor que o outro que não entendeu o que eu entendi, se eu sou uma vítima desse amor. Ou seja, eu quero que aquela pessoa também entenda e seja vítima desse amor também. Mas quando eu me coloco como eu conquistei a salvação, eu vou à igreja, eu cumpro, eu sou melhor do que você. Que infelizmente é o que a gente vê aos montes hoje, né? Que não reflete em nada de Jesus, que sempre foi humilde. Que seria religiosidade, no caso? Essa Exatamente. pessoa que vai? Religiosidade. Né? Porque às vezes acha que porque está indo na igreja, está fazendo o papel dela, não, eu estou indo que na fez igreja, estou tudo. fazendo a minha oração, estou fazendo tudo certinho. Acha que, né?
Como Vai se isso pro salvasse céu, alguém. vai. Salvou. Salvou. Só que se perguntar, Jesus chegasse na frente e perguntasse, larga tudo, me segue. Será que essa pessoa largaria tudo? Bem Vamos dizer provável assim. que não. Bem provável que Aí, não. né? Bem provável que não. Cadê o E isso amor? mostra Sim. o quê? Isso mostra que a gente não dá conta de cumprir os mandamentos. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. A lei, ela é santa e ela é boa, mas ela tem um papel, mostrar pra gente que a gente não dá conta. Por isso que a gente precisa de Deus. Não Porque amar a se a gente Deus é desse pecado, conta, né, Thiago? se a gente desse pecado. conta, a gente não precisaria de Deus, entendeu? Mas não, a gente olha pra lei e fala assim, caramba, velho, eu até me esforço, mas eu não dou conta, cara. Eu falho. Ó, vou dar alguns exemplos pra vocês. Na lei diz, não matarás. Ah, eu não mato. Tá, Jesus disse, eu porém vos digo, se você odeia alguém, você já matou. Quem é que nunca odiou ninguém? Pronto, Gente, erramos no é mandamento. terrível. Já somos condenados. Porque o próprio Jesus diz, aquele que erra em um mandamento é condenado em todos. Honra teu pai e tua mãe. Quem é que nunca desonra o pai e mãe? Então, Pronto. existe pecadinho, pecadão? Vamos dizer assim, né? Não, às vezes fala, né? Não, eu não vou exatamente. matar. É. Porque... Mas Exatamente. as outras coisas pequenas. É. Ou seja, quando a gente olha para a lei, todos nós somos condenados. Por isso que vem Deus aqui e resolve o problema. E ele diz, cara, vivam conforme eu vos ensinei, assim vocês mostram que vocês me amam. Sabe? Então, essa é a lógica da mensagem da espiritualidade em Jesus. Não é um rótulo, não é um simples cumprir regras, mas é buscar viver, sabendo que a gente busca viver e busca diariamente, mas a gente consegue plenamente? Não. Mas Porque a gente já nasceu do pecado, né, Thiago? Então a gente está Falha, num lugar corrompido, vamos dizer. Sim. Então nunca ninguém vai ser perfeito, eu acho, sabe? Nunca ninguém não vai errar. Sim. Eu acho que o único foi Jesus, né? Que veio à Exatamente. Terra e não falhou. E ainda foi crucificado ainda por nós. Exatamente. Quem somos nós? Pra... E como que a espiritualidade ela pode contribuir para a prosperidade? Boa. Isso aí, olha como isso foi muito prático na minha vida. Por quê? Eu cresci dentro de uma programação, que é o que a gente falou aqui, né? A criação, às vezes o ambiente que a gente vem. Existe uma regrinha que ela diz assim, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Então, eu penso, eu sinto, eu ajo e isso me dá resultados. Só que tem uma prerrogativa anterior, que é eu penso conforme a programação que eu recebi. Vamos pensar o seguinte, a criança que nasce numa favela e essa favela que ela cresce, ela está diretamente ligada, por exemplo, à criminalidade do tráfico. Ela cresce ouvindo dos seus pais ou ali das pessoas próximas a elas que polícia é ruim, polícia é ruim, polícia é ruim, polícia é ruim. Qual vai ser o pensamento dela? A polícia é ruim. Ela cresce com esse pensamento de polícia é ruim. Eu estou dando um exemplo bem específico, tá, gente? Pelo amor, não estou generalizando aqui. Quem cresce em favela é assim. Até porque eu mesmo vim de um bairro de periferia e não aprendi isso. Tá? Mas pensando nesse exemplo isolado, tá? Então ela cresce com esse pensamento a partir de uma programação. Esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação, essa ação gera um resultado. Esse pensamento dela, então, gera um sentimento que é o quê? Asco contra a polícia. Ela cresce, tem acesso a uma arma, ela vai tem uma ação, que é dar um tiro num policial, gera um resultado, ela é presa. Mas isso veio de onde? De uma programação anterior. Olha a minha realidade. A minha realidade é, eu vim de uma família muito pobre, muito simples, e eu cresci sem meu pai. Minha mãe tem até 4ª série, sempre foi uma pessoa muito simples. Ela sempre diz, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é importante, o que importa é ser feliz. A vida inteira eu fui programado assim. Como eu cresci? Pensando assim. Esse pensamento gerava um sentimento, esse sentimento gerava uma ação, essa ação gerava um resultado. Olha que engraçado. Como eu cresci com uma família disfuncional, segundo os padrões, né, comuns, eu tive que aprender a me virar desde cedo. E eu vi o exemplo dos meus irmãos também, eu sou o mais novo. Então, meu irmão trabalhou desde cedo, minha irmã trabalhou desde cedo, e eu segui esse mesmo exemplo deles, que conseguiram investir em mim para estudar. Então, eu consegui estudar até o ensino médio, o término dele sem trabalhar, por conta dos meus irmãos que me ajudaram. Beleza. Mas eu tive essa programação de escassez no dinheiro, mas de trabalho. Então, olha que engraçado. Geralmente, dos meus amigos, eu era o que mais ganhava. Eu sempre fiz dinheiro. Eu fui o único aluno da minha sala que, antes de ser formado na educação física, já era contratado como professor. Ou seja, então, quando todo mundo ganhava como estagiário, eu ganhava como professor. Ou seja, sempre ganhei bem, mas eu nunca tive dinheiro. Sempre gastou mais.
Não, aí que é o outro E aí ponto some, né? engraçado. Some Dinheiro e não some. sabe, Aí né? que é o outro ponto Pra onde engraçado que vai? eu vou falar pra vocês. Eu sou assim. Com 17 anos eu fiz um curso de finanças. Com 17 anos. Ou seja, desde 17 anos eu tenho uma gestão financeira ótima. Eu anoto todos os meus gastos. Aí você fala, ué, mas como você ganhava bem, fazia gestão dos seus gastos e não tinha dinheiro? Porque eu tinha uma programação de que dinheiro não é importante. Olha o que acontecia. Parece que é brincadeira, tá? Nossa, esse mês, tô aí, dia 28, vou receber dia 1º, tenho R$2.000. Cara, tô voando, meu carro quebrava. Gastava 3 mil no carro. Finalizava o mês com 1.000 negativo. No outro mês, pagava as contas ali, conseguia pagar tudo. Mas eu sempre fui programado para perder dinheiro. Eu fazia péssimos negócios. Eu comprava um celular, pagava X. Na outra semana eu via aquele mesmo celular pela metade do preço. Eu seguia uma programação. Sim. E como que a gente quebra isso? Como a gente quebra isso? Quando eu entendi que o que eu aprendi sobre dinheiro é uma realidade dos meus pais, não tem a ver comigo, e eu passei a diariamente repetir isso para mim mesmo. O que eu aprendi sobre o dinheiro é a realidade dos meus pais. Eu escolho viver uma realidade diferente. E eu falo isso todo dia no espelho. Sério? Sério, não tô brincando não. Eu vou abrir aqui, eu vou mostrar pra Dri, pra não parecer que, ele fala uma coisa que não é verdade. Tá aqui, Dri. Declarações diárias. São 22. São 22. Eu vou mostrar pra vocês que a segunda, que a Dri tá vendo aqui, o exemplo que tive a respeito do dinheiro era do modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu comecei diariamente a dizer isso pra mim. Mas essas questões de afirmação diárias que a gente estava conversando ontem, quando nós saímos e nós traímos nossa amiga, que nós não chamamos ela. Não quero nem falar isso, porque senão... Estamos aqui no... Não é sobre isso. Nem fala isso. Mas ontem a gente estava falando exatamente das afirmações diárias, né? Porque pra mim tem sido alguns dias um pouco difíceis e toda vez que eu vou pra frente do espelho e eu falo as minhas afirmações diárias, minha vida muda. E aí ontem a gente estava falando, falei, Dri, fala as afirmações diárias. Por que muda? Porque pensamento gera sentimento. Ou seja, a partir do momento que você fala, você crê. Palavra tem poder, isso é bíblico. É exatamente. Evangelho de João 1, capítulo 1. Impressionante. No princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. A palavra tem um poder tão grande que Jesus foi chamado de palavra, porque a palavra age. Então, quando a gente pensa, a gente fala. Quando a gente fala, aquilo tem um poder. Aquilo molda os nossos sentimentos. Agora, olha qual é a realidade do povo. Tudo reclama. Tá calor, reclama. Tá frio, reclama. Tá mais ou menos, reclama. Tudo reclama. Nada tá bom. Aquilo que você fala é o que você pensa. Aquilo gera um sentimento, aquilo gera uma ação, aquilo gera um resultado. Entende? Então, quando eu comecei a mudar isso começou a mudar a minha vida. Mas não é apenas isso. Eu entendi, meninas, uma identidade que eu tenho em Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, existe uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do filho pródigo. Ali ele apresenta 2 filhos. Ali vem uma realidade muito grande de um filho que se perde e ele sai, gasta tudo que ele pediu de herança para o pai antes do pai morrer, o que foi um desrespeito. E quando ele volta, ele é recebido pelo pai. E ele diz o seguinte: pai, peguei contra o céu, contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele iria continuar a frase, que era algo que ele tinha pensado antes de encontrar o pai, ele continuaria dizendo o seguinte: me trate como um dos seus funcionários. Quando ele falou, não sou digno de ser chamado seu filho, o pai o interrompe, chega para um servo e fala, coloca um anel no dedo dele, coloca uma sandália nos pés dele, coloca a melhor roupa nele. Porque ele esqueceu que ele é meu filho, mas eu nunca esqueci que ele é meu filho. Às vezes nós nos esquecemos que somos filhos de Deus, mas Deus nunca esquece que nós somos filhos dele. Então, esse pai fez o quê? Não restituiu apenas algo material. Ele restituiu uma identidade. E aí ele deu uma festa. Mas espera aí, o pai deu uma festa diante de péssimos comportamentos do filho? Sim. Porque nós somos criados numa realidade que é o seguinte: nós temos, e aí está o nosso valor, no que a gente tem. O que a gente tem determina o que a gente faz, e o que a gente faz determina o que a gente é, que é um pouquinho, ó. Pensa uma pirâmide. Eu sou valorizado pelo que eu tenho, esse é o mundo que a gente vive, tá? Tá entendendo esse currículo meu aí? É o que eu tenho. É isso que as pessoas dão moral pra mim. Quando eu chego e falo, tá, o que eu tenho, o que eu faço, aí ninguém dá valor pelo que eu sou, mas Deus não, Deus é o contrário. Deus ele não tá importando o que eu tenho e o que eu faço. A base da pirâmide é o que eu sou. Mas pensa, se eu sei quem eu sou, eu faço coisas que estão alinhadas com quem eu sou. Se eu faço coisas que estão alinhadas com quem eu sou, consequentemente eu tenho resultados. Ou seja, quando eu entendi minha identidade em Deus,
de que eu sou filho dele. E quando eu faço coisas erradas e falho, Deus insiste em falar, você só está fazendo isso porque você está esquecendo quem você é. Porque se você lembrasse quem você é, você não faria isso. Porque isso não está de acordo com a sua identidade. E aí olha que interessante. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Toda vez que eu faço algo que não condiz com a minha identidade em Deus, eu peco. E isso gera prejuízo. Não é porque Deus me pune, não. Porque quando eu faço algo que é diferente de quem eu sou, isso gera prejuízo para mim e prejuízo para os outros. Sim. Fora da minha essência. Então, quando eu sei quem eu sou, eu ajo conforme a isso e eu tenho resultados conforme a isso. Então, pensa na prosperidade agora. Eu quebrei essa crença de que eu não posso ter e de que dinheiro não é importante, porque o dinheiro é importante, sim. Ah, mas o amor é importante. Amor é importante naquilo que o amor é importante. Dinheiro é importante naquilo que ele é importante. Eu não pago a escola do meu filho com amor. Sim. Eu não vou lá na escola do meu filho, faço uma oração e dou um abraço na diretora e tá tudo certo. Aproximação. Não é. Ou seja, eu preciso do dinheiro para pagar a escola dos meus filhos. Mas o dinheiro compra o amor dos meus filhos, não. Então eu preciso de tempo de qualidade, atenção, olho no olho, sabedoria. E literalmente amar na prática. Então, dinheiro é importante do que é importante, amor é importante do que é importante. Diante disso, o que acontece? Eu comecei a entender que, sendo filho de Deus, as coisas me estão disponíveis por quem eu sou. Não por mera meritocracia, mas por quem eu sou. E uma vez que eu sei quem eu sou, eu faço. Uma vez que eu faço, eu tenho. Só que essa história continua. O filho mais velho chega em casa e ele olha aquela festa e ele acha um absurdo. Porque ele é guiado por esse padrão de ter, né? Ele não teve um bom comportamento, como é que ele está tendo uma festa? Ele não fez o que é certo, como é que ele está tendo uma festa? E ele não entra na festa. E é o pai que simboliza Deus nessa parábola, vai até ele e fala, filho, vamos entrar. Ele fala, não. Esse seu filho aí gastou todo o dinheiro com prostituta, gastou tudo e você dá uma festa para ele? Que absurdo é esse? Eu a vida inteira te servi como um escravo e você nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Pensando meritocraticamente, com o padrão que a gente é ensinado a pensar, a gente olha e fala, poxa, é verdade, né? O outro fez o que fez e teve festa, esse aí trabalha igual um escravo, nunca desobedeceu uma ordem que ele mesmo falou e nunca teve um cabritinho para dar um churrasco. Tá errado isso aí. Só que olha a resposta do pai. Meu filho, você tá sempre comigo, o que é meu é seu. Ou seja, você quer um cabrito para dar festa pros seus amigos? Pega. Você quer um boi para dar festa pros seus amigos? Pega. Mas sabe por que ele nunca pegou? Porque ele não se vê como filho, ele se vê como escravo. É o que ele mesmo falou. E aí vem uma questão, será, do merecimento? Ele não se achava merecedor de pegar, ele se via como escravo. Quem se vê como escravo merece o quê? Escravo merece salário. E olhe lá, qual o salário do escravo? Moradia, segurança e alimentação, ponto. É o que ele recebia do pai. Ou seja, ele era um filho que vivia como escravo. Se ele se vê como escravo, ele nunca vai receber como filho. Sabe por quê? Porque olha o que o pai falou para ele. Pega. 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 O que é meu é seu. O pai falou isso. Quando eu entendi isso, eu entendi Deus falando o seguinte pra mim. Meu filho, o que você quer, você pega. Mas entenda. Você vai pegar aquilo que você se capacitar pra pegar. Porque se eu disser pra você, Anne, essa xícara é sua, pega. Pega a caneca. Você tem que vir pegar. Você tem que levantar, você tem que esticar seu braço. É o que Deus falou comigo e falou com todos nós. O que é meu é seu. Você quer? Pega! Agora, para pegar, tem uma parte sua, que não envolve meritocracia. Não, envolve, sabe o quê? Entender quem você é e fazer sua parte. Meu filho tem 6 anos, o carro lá de casa é nosso. Mas você acha que eu deixo ele dirigir? Não. Porque ele tem 6 anos. O carro que é uma bênção para mim, que é uma bênção para minha esposa, na mão dele pode ser uma arma. Para ele e para os outros. Não é o carro que é ruim. É porque ele não tem capacitação suficiente para ter o carro ainda. Quando ele se capacitar, o carro, ó, pega. Então, Deus, ele é pai. Deus, ele é generoso, maravilhoso e quer tudo de bom pra mim e pra você. Mas ele nunca vai dar algo que é uma bênção, que na sua mão sem capacitação se transforma numa arma. As pessoas dizem, Deus só dá o que a gente consegue receber, mas elas só levam isso pro mal. Repara, a gente é programado pra pensar mal. Eu te digo, Deus não dá nada que a gente pode receber de bênção. Se você não está preparado para ter um carro, porque você não tem habilitação, não tem responsabilidade suficiente, Deus não vai te dar. Você pode até conquistar, correr atrás e ter, vai ser problema na sua vida. Deus não vai dar. Mas esse negócio da gente realmente estar programado sempre para pensar para o lado ruim é muito verdade. Isso atrapalha e bloqueia muito a gente, porque a gente sempre vai para o lado ruim. Sim. Essa semana minha mãe foi na faculdade
E na hora que me falaram assim, sua mãe tá na faculdade, na minha cabeça já aconteceu veio alguma coisa. 300 coisas ruins. B.O. Eu falei, meu Deus, e eu já fui assustada, minha mãe tá na faculdade. Quem morreu? Eu só vim porque eu tô sem a chave. Falei, nossa, por que que a gente pensa tanto pelo lado ruim da coisa? E olha como bloqueia, Sim. né? É o que o Thiago fala, o que foca cresce, né? É a programação, né? Programação. Entendeu? Repara, desde sempre a gente aprendeu a foca no reclamar, ruim. cara. Desde sempre. É uma programação. Entendeu? Então a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente tem que literalmente buscar em Deus novas formas de ver. É só a gente olhar para Jesus. Você vê Jesus na cruz, injustiçado, esculachado, torturado. Ele olha e fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse cara, que eu creio que é Deus, ele consegue ver algo bom em tudo. Em tudo. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Olha que interessante. Ele está no deserto, ele é tentado pelo tentador que diz, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O tentador não estava tentando Jesus numa fome ou numa necessidade, ele estava tentando Jesus na identidade. Olha o que ele falou, se você é filho de Deus mesmo, faz o que eu estou te falando. Perguntar para vocês, se ele tivesse transformado pedra em pão, ele teria deixado de ser filho de Deus? Não, claro que Mas por que ele não transformou então? Ele não precisava provar nada pra ninguém. não. Sabia quem ele era. E é isso, a Sabe quem gente ele também fica tentando Atrás. provar Vive as querendo coisas. mostrar Pros pros outros. outros. É pros Eu vou ter outros. um carro pra vizinha fofoqueira ver que eu venci na vida. Ô, você toca, exatamente. cara. Você vai trocar de carro porque você tem uma identidade própria. Olha que e é fruto peso do que a seu gente trabalho. tira das nossas costas quando a gente não precisa. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu sei quem eu sou. Deus sabe quem você é e você sabe quem você é. Quando eu passei a viver isso, cara, minha vida mudou, sabe? Ah, vocês estão começando o podcast, é o 2º episódio, né? É. Ai, vai bombar, não vai? Ô, façam o melhor que vocês podem fazer, porque vocês sabem quem vocês são em Deus. E não pelas pessoas. Agora, vise fazer isso aqui para abençoar pessoas. Não para receber a aprovação das pessoas, mas sim para somar na vida das pessoas. É isso que Jesus quer de nós. Mas não, não vou fazer, porque vai que tem pouca visualização. Ai, vai que eu erro o Medo do português. julgamento. Gente, né? é muito isso. E aí a gente não vive a nossa identidade. E a não gente vai prospera. achando que a gente não é capaz de fazer isso. E outra coisa, pra mim, que é muito forte, mas até hoje, é essa questão do eu sou, da afirmação. Pra mim é muito difícil, porque eu fui acostumada, eu acho, não sei quem colocou essa crença dentro da minha cabeça, que eu não podia falar eu sou, porque eu não posso ser mais do que Deus. Então era uma coisa assim. Uma loucura, né? Eu não podia me autoafirmar porque eu achava que eu estava sendo superior e eu não podia. Arrogante. E isso até hoje me prejudica. Então, eu fazendo esses treinamentos de me colocar em primeiro lugar, muda toda a minha vida com essa Sim, visão. Totalmente. Até porque o mandamento, né, de Jesus é ama o próximo como a você mesmo. Ou seja, a lógica da cultura judaica tem um entendimento que é muito mais amplo. Jesus diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, porque o próximo sou eu. Nós estamos ligados. Quando eu te amo, eu me amo. Quando eu me amo, eu te amo. Tiago, é mas um é princípio. muito difícil amar o próximo, porque quando a gente fala eu vou amar o próximo, a gente projeta o próximo é aquele mendigo lá que passa na porta da nossa casa pedindo comida. O próximo é isso aqui, ó. O próximo então. é aquele que vive dentro da sua casa. E é muito difícil você amar esse próximo Então. tão próximo. E aí, mais uma vez eu te digo, eu não acho difícil. Eu não gosto de falar. Por quê? Desafiador. Porque a pergunta é, o que é o amor? A gente confunde muito o que é o amor. A gente acha que amor é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é... Vou te falar as definições de amor bíblica. Definição bíblica de amor, mandamento. Uma escolha. Escolha. Amor é dom. Gente, isso é um dos erros bíblicos mais bizarros que as pessoas podem cometer. O amor é o dom superior. Amor não é dom. Porque dom, biblicamente falando, você tem uns e eu tenho outro. Se você diz que amor é um dom, eu posso dizer, eu não tenho o dom do amor. E tá tudo certo. Não, não é dom. Nenhum lugar na Bíblia está dizendo que amor é dom. Apenas em um lugar. Num título de 1 Coríntios 13, que é um título que não é Bíblia original, não é inspirado, e foi um equívoco. Em algumas traduções, que tem lá, amor o dom supremo. Mas aquilo não é Bíblia original. Aquilo ali é título que foi feito depois, enfim. Mas é um equívoco aquilo ali. No original não tem isso. Então, amor é mandamento. Efésios diz que o amor é um fruto do Espírito.
Amor é um caminho sobre um modo excelente, segundo 1 Coríntios 13. E amor é a expressão máxima de Deus. Deus é amor. Então, amor é tudo, menos sentimento. Só que a gente confunde amor com sentimento. Aí a gente fica assim, se eu não sinto, eu não faço. Se eu não... eu tenho uma dificuldade de amar o meu vizinho porque ele fala mal de mim, porque ele faz um monte de coisa errada, então você não entendeu o que é amor. O que é amor? Amor é você querer o bem do outro. Amor é você querer que o outro conheça Deus como você conhece, para que ele mude, para que ele evolua. Por isso que dá para amar o inimigo. Gente, amar não é sentar na mesa com a pessoa. Às vezes você tem uma mãe que é narcisista e num nível extremo que você nunca vai conseguir conviver com ela em paz. Você vai continuar amando a sua mãe porque ela te deu a vida, mas você vai conviver com ela uma vez por semana, 15 minutos na hora do almoço. Vaza! Vaza! Porque não vai mudar, é uma doença. Não tem cura. Não tem jeito. Mas a gente confundiu o amor com que eu tenho que ficar abraçando minha mamãe, que é narcisista, que só me humilha, que só me destrói, que só acaba comigo. Eu tenho que ficar mamãezinha. Não, isso não é amor. Ia colocar na nossa cabeça que a gente tem que ser bonzinho demais. Não, né? Entendeu? Eu não quero fazer isso, mas eu tenho que ser boazinha. Não, a gente tem que fazer o que deve ser feito. Com amor. É. Então, o que é amar o inimigo? É querer que aquela pessoa que me fez mal, que cometeu um crime, conheça a Deus e evolua e mude de vida. Só que você acha que eu quero essa pessoa na mesa da minha casa? Nunca. Nunca. Você acha que eu vou convidar essa pessoa para o aniversário da minha filha? Nunca. Porque eu a amo. Mas eu não gosto dela, não. eu brinco com essa definição de eu amo todo mundo, mas não é todo mundo que eu gosto. Existe essa definição, logicamente, de forma bíblica, mas essa é a questão do amor. Então, cara, eu amo as pessoas que são terríveis, porque eu quero que elas melhorem, que elas conheçam a Deus, que elas mudem de vida, mas eu não vou conviver com elas. Eu não vou sentar na mesa com elas, mas eu vou amá-las. O que eu puder fazer para que elas evoluam, eu vou fazer dentro dos meus limites, dentro das minhas possibilidades. E aí eu vou te dizer uma coisa, quem ama deixa ir. A parábola que a gente falou do jovem rico, eu disse aqui, que Jesus o amou e disse, ainda te falta uma coisa. Pega o que você tem, vende, dá pros pobres e me segue. Porque ali Jesus ia mostrar pra ele, tá vendo? Você não consegue nem me amar acima de tudo e vem dizer que obedece tudo. E ele sai triste. Jesus não foi até ele. Ele falou, pera. Você entendeu errado? Não, Jesus deixou ele ir. Porque quem ama, deixa ir. Tá? Então, tem gente que eu passo uma visão, que eu entendo que é boa, que eu entendo que é bíblica, que eu entendo que é um princípio valorizíssimo, e a pessoa olha e fala, não quero. Tudo certo. Continuo te amando, mas segue seu rumo pra lá, que eu vou seguir pra cá, porque você não quer. Tá tudo bem, te amo. Mas eu não vou ficar, vamos lá. Não quer, cara. Respeita o momento da pessoa, entendeu? Mas às vezes não, a gente quer mudar o outro, cara. A gente quer controlar o outro. A gente quer dominar o outro. Não, eu não vou desistir. Quem disse que você desiste quando você continua seguindo e a pessoa que não quer, fica. Ela não quer. Respeita a vontade dela de não querer. E muitas vezes a gente não prospera na vida por causa disso também. A gente fica correndo carregar atrás, os outros nas costas. Exatamente. Cara, agora, entenda uma coisa. Uma coisa é a pessoa dizer, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo mais andar. Então vem, eu te carrego. Eu vou mais devagar, mas eu te carrego, mas ela quer. Agora a diferença é quando a pessoa fala, eu não quero. Eu não quero. E é aquilo. A gente mostra que quer, com atitudes também. Exato. Eu quero, mas eu não consigo mais andar. Então eu vou te carregar. Eu carrego a pessoa e ela fica. Mas era melhor estar lá, porque tá ruim a posição aqui. Ela não quer, cara. Ela não quer. Ela tá mostrando Tem todos os medo, que ela eu não acho. quer. Entendeu? Sei lá, Mas alguma não coisa programação. Alguma coisa que Respeita o momento da impede. pessoa e, ó. Valeu, cara. Eu tô seguindo quando precisar de mim e quiser, me chama, te amo. Mas a gente confunde, né? Esse amor por causa de dependência emocional. Eu querer fazer pelo outro que não faz pela gente, cara. Se a Olha, gente isso aí não é um se amar atraso. também, né? A gente consegue amar o próximo se a gente não se amar primeiro, porque muitas vezes eu me vejo assim, cara, muitas vezes eu não me amava. Eu achava que, tipo, como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Sabe? Depois que eu comecei a me enxergar, que eu comecei a, sabe? A amar as pessoas, a cuidar, então... E sabe o que é engraçado? É porque você tinha uma programação de se sentir amada se anulando pra viver a vida pro outro. Exatamente. Então, de certa forma, você se sentia bem assim. Gente, percebe que a gente não é masoquista. A gente não faz nada pro nosso mal. Aí você olha e fala, não, mas tem uma pessoa ali que ela se corta, ela sente prazer naquilo. Por mais que seja algo louco ao nosso entendimento, ela gosta. Pra ela aquilo é bom.
Entende? Então tem pessoas que são dependentes emocionais de viver a vida para o outro, mas aquilo ela se sente bem. Vocês acreditam que vão estudar isso na psicologia, né, sobre codependência. É a pessoa que a vida inteira ficou cuidando do marido alcoólatra. E o sentido da vida dela passa por cuidar do marido alcoólatra. Ela é vista como uma heroína no bairro, porque olha lá, que ela é guerreira, hein? Bota o marido no carrinho de mão, sabe? Aquele carrinho de obra, e leva o marido pra casa, bêbado pela rua. Sustentava ela. Olha só, a mulher é uma guerreira. Aí vive 30 anos assim. Aí aquele homem vai pra uma clínica de reabilitação, vai pra muda o ambiente, vai pra uma igreja legal, e ele para. Aquela mulher perde a razão de ser, cara. Ela se identificou, né? Naquilo. Inconscientemente, sabe o que ela faz? Ela tenta voltar ao marido pra beber. É inconsciente, tá, gente? Ela não faz porque ela quer, não. Inconsciente, sabe o que ela faz? Aquela mulher que nunca botou uma gota de álcool. Tô falando porque eu já vivi isso, tá, gente? Já vi isso. Aquela mulher que não colocou uma gota de álcool. Quando o marido deixa de ser alcoólatra, ela chama ele pra tomar uma cervejinha em casa. Aí eu chego pra essa senhora e falo, senhora, seu marido a vida inteira alcoólatra, agora a senhora tá chamando ele pra tomar uma cerveja, ele vai voltar. Aí sabe o que ela fala? Não, eu não quero que ele volte pra aquela vida. Eu só quero que ele tome uma cervejinha comigo. Ué. Porque no inconsciente dela ele precisa voltar, porque agora ela perdeu a fama de heroína, porque agora ele não depende mais dela pra tudo. Agora ele tem vida, agora ele é autônomo, agora ele vive, agora ele trabalha, agora ele tem uma comunidade, agora ele serve. E ela, a vida inteira fazendo aquilo, agora o que ela faz? Perdeu a razão de ser. Isso é codependência, cara. Isso é sério. Isso tem que ser tratado também. Isso que a gente pensa que tem que tratar só o adicto. Tem que tratar a família do adicto também, porque senão a família do adicto empurra ele de novo pra droga. Conheço um monte de mães que são assim. Porque enquanto o filho é drogado, ele tá dentro de casa. Ele é o bebezão, com 30 e tantos anos. Agora, se ele apruma, ele vai pra vida, casa, vai até pra outro país. E aí como é que fica a mamãe que não se vê sem o bebezão dela? Isso tudo, gente, é psicologia. É inconsciente. É uma programação. Como se liberta disso? Primeiro, tendo a consciência, sabendo quem é em Deus e quebrando essa programação. Mas, quando a família não entende, sabe o que eu falo pra esse cara? Eu falo, irmão, segue seu rumo, vaza da sua casa. Se possível, muda até de país, cara. Sai de perto. Enquanto você ficar perto, esse ambiente vai te moldar, porque é mais fácil a gente mudar de ambiente do que mudar o ambiente. A gente não consegue mudar as pessoas. Só tem uma pessoa nesse mundo que a gente consegue mudar. A gente mesmo. E além de tudo é desafiador, né? É demais. Porque se não fosse eu escolho mudar agora e mudo tudo. Não, é desafiador. É dia a dia. Agora, se é desafiador a gente mudar a gente mesmo, por que a gente fica nessa ilusão de que a gente vai conseguir mudar o outro? Relacionamento que, não, eu vou conseguir mudar o outro. Se mude. Exato. E creia pela fé que o outro, vendo a sua mudança e veja como é boa essa mudança, ele olha e fala, eu quero isso aí pra mim também. E aí ele muda junto. Eu sou prova viva disso, gente. Minha esposa mudou e eu mudei a partir dela. Não porque eu mudei por ela, porque eu vi ela mudando, evoluindo, eu falei, cara, eu quero isso. Viu que a mudança era boa. Eu quero ser assim também. Se hoje eu tô vivendo o que eu tô vivendo, quem começou isso foi minha esposa. Mas eu ridicularizava, tá? Eu ria dela. Ela fazendo curso na internet, eu, nossa, virou consumidora de curso de internet. Tá ouvindo coach, meu Deus. Zombava disso. E se você não tivesse feito essa mudança, você poderia ter impedido muito ela de prosperar, né? Por isso poderia, e você também, de prosperar. Eu era escasso demais, mas totalmente escasso. E aí você perguntou, né? A mudança de chave, né? Então eu falei identidade e mudança de padrões a partir de afirmações. E lógico, né? Existem formas práticas também. Eu passei a gerir melhor minhas finanças, passei a me ver como uma pessoa mais produtiva. A vida inteira eu fui CLT. Ou seja, fazendo ou não, eu ganhava. Hoje eu fui para a área também do empreendimento. Porque no empreendimento, eu ganho a partir do que eu faço. Se eu não faço, eu não ganho. Agora no CLT, a vida inteira eu fui CLT. Então, tem mês que eu produzo muito, ganho X. No outro mês eu dava uma miguelada, morcegada, X também. Então, hoje você vê isso, mudou até minha forma de agir na prática. Hoje eu continuo, né, sou pastor de uma igreja, tenho um salário fixo, mas eu também fui pro empreendimento. Por quê? Porque ali eu não vou enriquecer da igreja. Não tem como, tá? Ah, eu conheço o pastor aí, ela é problema dele lá. Eu discordo disso. Não existe possibilidade de eu ficar rico a partir da minha igreja. Porque se a minha igreja tiver 1 milhão ou 100, o meu salário é o mesmo.
É nisso que eu creio. E é isso que eu vivo. Ah, mas o outro lá eu não vou olhar pro outro, irmão. Vou olhar pra minha vida. O outro é o outro e a realidade dele lá. Não cabe a mim ficar julgando o outro. Cabe a mim olhar pra mim. Entende? Então, não tem como eu ter muito dinheiro a partir da igreja que eu sou pastor. Então, eu fiz o quê? Eu vou empreender. Porque a partir do meu empreendimento eu consigo ganhar muito dinheiro. Sim. Mas eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que me capacitar, eu tenho que evoluir, eu tenho que empreender, eu tenho que desenvolver. Então, como começou isso? Com uma conversa com a minha esposa. Ela falou, cara, a gente não tem, olha o tanto que a gente trabalha. Poxa, a gente não consegue uma vez por semana almoçar no shopping com nossos filhos. É pedir demais, eu não tô pedindo Ferrari, não. E eu escasso, sabe o que eu falava? Eu passei fome quando era criança. Nossos filhos têm fruta pra comer. Ela falou, tudo bem, você passou fome e eu não. Eu cresci com um babá, eu cresci com uma empregada. Eu nunca precisei lavar uma louça, porque tinha funcionário em casa pra fazer. E olha aí, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa dentro de casa. Outra coisa também que a gente fica aqui, ai, quem teve tudo, mas teve ensinamentos, tá crescendo na vida. Agora, quem teve tudo e não teve ensinamento, aí é o cara que tá quebrando a família depois. É o filho rico, é o pai rico, filho nobre e neto pobre. Agora não, o pai rico que dá educação, exemplo e princípios pro filho, o filho continua. E aquilo que foi o teto do pai, às vezes é o solado do pé do filho, porque ele vai evoluir, vai ser muito mais. É o que a gente busca hoje. Mas começou com uma conversa com a esposa. Ela, cara, para de ser escasso, olha o tanto que você ganha, olha o tanto que a gente ganha e a gente não tem nada, tem alguma coisa muito errada. Era o que? A programação. Você acha que eu sabia disso? Mas ali eu falei, é verdade. Mas aí você tem que ter a maturidade para entender o que ela tá falando, porque você pode olhar com o olhar de olha como ela tá me cobrando. E foi assim olha durante muitos anos, que não mentir, mesquinha que ela não dá valor a mim. E não, você tem que ter a maturidade de falar, realmente, a gente merece mais, então o que tá acontecendo? Né? Porque o ser humano ele é muito imaturo, é muito mais fácil a gente chutar o balde e falar, eu não sei, eu não quero mais isso, do que a gente olhar pra realidade e falar, não, a gente pode mudar isso aqui. Sim. Né? Então... E, Ana, eu vou dar uma ponta de esperança pra galera aí, não foi em uma conversa, tá? Porque eu falo assim, parece que foi uma vez que ela falou e eu, nossa, é verdade. É uma construção. Não, foram anos que ela vinha, poxa, vamos, não dá, não é a nossa realidade. Paciente ela, não? Foi. Mas é uma coisa que eu ouvi, cara, num podcast até, do Ninja. Ele falou assim, é impossível ganhar de uma pessoa paciente. Impossível. Sabe por quê? Porque ela não para. Ela não para. Esse que é o nosso problema também. A gente desiste muito fácil. A gente não tem persistência em nada. Que é o que tá acontecendo muito hoje em dia. Tentei um mês, tentei um ano, tentei 2 anos, não deu certo. Vai olhar a história de sucesso dos maiores empreendedores do mundo ou das pessoas que são prósperas nas áreas respectivas delas. São anos de persistência. Aí a gente tentou ali, não deu, eu vou desistir. Agora é o que eu falo. Nesse caso, meu e da minha esposa, ela não desistiu, mas eu também nunca desisti. Não é que eu ficava, eu quero divorciar de você porque você tá nessa ideia aí ela ficava se humilhando. Não. A gente tinha essa conversa, eu não mudava minha cabeça, mas a gente continuava junto. E ela vinha. Não era uma realidade de eu não quero mais você por causa disso e segue sua vida, não era isso, não. Porque parece também que eu tô falando que a pessoa tem que ficar ali sendo humilhada, escorraçada, aceitando tudo e só aceitando pra... tudo. Não, existe um limite, né? Quando você vê que a outra pessoa realmente não quer progredir com você, é hora de você sair. Isso aí, segue o rumo, segue a vida. Mas a gente desiste muito fácil. Então, não, cara, vamos persistir. E lógico, né? Isso era uma área. Eu tinha também vários benefícios e qualidades em outras. Então, é importante a gente ver isso também, porque a gente supervaloriza demais os defeitos e esquece das qualidades. Sim. Entendeu? Agora, existem realidades, gente, que são, por exemplo, vou dar um exemplo como pastor. Cara, existem erros e existem crimes. Tá? Uma mulher chega lá na igreja pra mim e fala assim, meu marido me bateu. Cara, se ela espera que eu vá orar pra ela, eu vou ligar 190. Entendeu? Isso é um crime. Não tem conversa pra mim. É polícia. Entendeu? Mas continue crendo que Deus pode mudar. Deus pode mudar, mas vai mudar na cadeia. Sim. Vai mudar na cadeia preso. Entendeu? Porque o quê? Acha que vai lá falar que o marido bateu e eu vou orar e vamos crer que Deus vai mudar. Eu posso orar e posso crer, mas vou ligar pra polícia do mesmo jeito. Agora é diferente de uma mulher chegar lá e falar de erros do marido pra mim. Meu marido é grosso. Eu sei o que eu era também.
Então, ó, inclusive, tô aí gravando um curso, fazer outra propaganda. Comunicação de verdade para casar. Que dica, nossa. Tô gravando. Vai ajudar as pessoas a se comunicar, cara. Eu e minha esposa não tinha comunicação nenhuma. Quando tinha, era na base do grito, da briga, do apontamento de dedo. Comunicação do casal é muito importante. A gente não aprendeu a se comunicar. E as pessoas guardam muito, né? Eu acho que as pessoas ficam... Não sei se tem medo de falar as coisas, né? Não sei. Depois que eu mudei a minha comunicação, por exemplo, com o Thiago, a nossa vida mudou muito, muito, muito. Eu não guardo absolutamente nada do que eu sinto, nada do que tá me incomodando. Ele fez uma coisa, me incomodou, eu pego e eu falo. E as pessoas não, elas guardam e elas ficam naquela, assim. E vai na bola de neve, assim, e vai levando. Vai levando. Tem que falar, a gente tem que se abrir. A comunicação, ela é maturidade. Sim. Porque não adianta você ficar tentando comunicar e o outro não quer ouvir, não tem maturidade. Que eu acho que é isso também. E aquilo, a comunicação ela também tem que ser efetiva, né? Sim, exatamente. Sim. Eu conto um exemplo, né? Eu sou um cara muito agitado e minha esposa é calma. Geralmente é assim, né? O Thiago, o meu Thiago também é muito agitado e eu sou muito calma. Geralmente é assim, né? Tem dois tipos de pessoas, né? Uma pessoa que às 11 horas da noite quer começar uma reforma no apartamento. Isso. O Thiago é esse. E às 11 eu tô dormindo. E geralmente elas casam, né? Geralmente esses dois tipos de pessoas se casam. Então ela é em casa. Eu sou vida louca, pilhadão, e minha esposa é pá, tranquilo. É isso aí. Então a gente se complementa muito bem. Nisso... eu ando muito rápido e ela anda devagar. Na minha opinião, ela anda devagar. Até porque ela tem muito menos altura que eu e a perna dela, então é muito menor que a minha. Enfim. E a vida inteira a gente brigou, cara, por causa disso. E brigas absurdas começaram a partir disso. Tá? Porque geralmente é assim, né? Começa por uma coisinha boba e vai indo. Parece sua mãe. Vai ver, já tá lá no namoro, tretando. Uma começou aqui. Gente, como pode, né? É isso assim. mesmo. E aí, olha como grandes brigas na nossa vida começou. Eu saía do carro, ia andando na frente. E ela pra trás. O que hoje eu olho e falo, cara, como eu fazia isso? Que bizarro de feio. Eu vejo homens nos Estados Unidos, dá vontade de ir lá chamar e falar, irmão, não faz isso não. Eu fazia, é muito feio. Mas ele não percebe. E aí eu fazia, e ela falava assim, toca a mãe na forca? Ou seja, a comunicação dela me atacava. Aí eu virava e falava assim, tá com as pernas amarradas? Ou seja, ela me atacou, eu devolvi. Ou às vezes eu falava primeiro, bora, tá com as pernas amarradas? Ela, tá com a mãe morrendo pra precisar correr assim? Cara, dali... Vira uma disputa. Já se atravessava. Aí chegava no lugar, um espetava o outro, entrava no carro pra ir embora, já pau quebrando, chegava em casa. Começa a briga por uma Quando o coisa primeiro boba, corta né? isso, as coisas mudam, né? Você não fica Aí, nessa cara, troca. Exatamente isso. Minha esposa fez um curso de internet e aprendeu comunicação. E aí ela foi, me chamou. Falou assim, Thiago, deixa eu falar uma coisa com você. Não é questão de certo e errado. Tal. Até porque eu pergunto pra vocês, é errado andar rápido? Não. É errado andar devagar? Então a gente não tá falando de certo e errado. A gente tá falando de um casal que precisa se adequar à realidade um do outro para serem mais efetivos e não ficar disputando quem tá certo. Porque não é uma disputa, né? A gente disputa o tempo inteiro, tu tá certo. Andar rápido tá errado, andar devagar tá errado. E aí ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu vou falar sobre sentimento. Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Quando você anda rápido, eu me sinto. Não tô falando que você pensa isso, vou falar como eu me sinto. Quando você anda rápido, eu me sinto não amada. Eu me sinto abandonada. Eu me sinto como se você não quisesse que eu estivesse ali. Mas não é isso. Ela falava, eu sei. Como eu me sinto, Mas né? tô falando como eu me sinto. Uhum. Ela falou, então, se você puder andar um pouco mais devagar, eu prometo que eu também vou me esforçar para andar um pouco mais rápido. Princípio ali. Tá bom. Mas eu parei e pensei, eu falei, cara, mas também ela é sensível demais. Eu parei e falei, cara, mas ela sente. E ponto, né? Se ela Mulher é falou, diferente, se né? se incomodou, né? Então Sente. tem que... E outra, assim como eu me sinto, cara, às vezes em algumas coisas ofendido, que eu me sinto. Por exemplo, se um cara me xingasse, eu xingasse minha mãe, eu me sentiria extremamente ofendido, mas a pergunta é, por quê? Nem Isso que o conheço minha diálogo é mãe. importante, né? Você se Eu dou o Muito poder da minha vida importante. sobre... E ali, eu falei com ela, eu falei, nossa, mãe, me perdoa por fazer você se sentir assim, cara. Pô, você é minha esposa, mãe dos meus filhos, cara. Beleza. O que aconteceu? Você acha que eu mudei? Não. Saía do carro, ia na frente. Aí eu percebia. Porque ela não falava mais. Ela não me atacava mais. Ela falava, amor, espera só um pouquinho, já tô indo. Aí eu voltava e falava, nossa, desculpa, eu andei rápido. Ela falava, não, eu já tô feliz só de você ter percebido. Mas eu também vou me esforçar para andar um pouquinho mais rápido.
Ali, cara, a gente foi aos poucos se ajustando. Ao ponto de ter vezes de eu andar na frente, voltar e ela falar, não, vai mesmo. Por exemplo, tem que comprar ingresso do cinema e tem em cima da hora. Ela, não, amor, vai primeiro, compra lá e me espera na fila. Ou seja, a gente nunca mais brigou. Por causa da comunicação. E hoje é raro isso acontecer. De eu sair andando na frente, é raro. Mas foi o quê? Um processo. Sim. Mas onde começou? A comunicação. Sim. Assertiva. Porque ela podia pensar que eu falo, mas não adianta. Mas olha o jeito que fala. Entenda, nós temos uma natureza que, quando a gente é atacado, a gente ataca. É instinto. Gente. Instinto. Se eu me sinto acuado, eu ataco. Só que a gente, na comunicação, vive fazendo assim, atacando. E aí a gente ataca, toma ataque de volta. Ou então a gente se fecha. Não vou falar. Não vou falar. Então, a prosperidade e a espiritualidade dentro de qualquer tipo de relacionamento, ela parte do autoconhecimento. Total. Né? Porque a partir do momento que, por exemplo, sua esposa se autoconheceu, entendeu ali como funciona o relacionamento, levou para você. Olha como a gente prosperou. E aí vocês conseguem prosperar a partir de um autoconhecimento. E agora a gente tá falando da prosperidade que não é financeira. Exato, exatamente. Prosperidade do quê? Do companheirismo, do ambiente de paz, do ambiente leve, sabe? De uma casa em que hoje a gente se comunica muito bem e não era assim. Nós temos 12 anos de casado. Essa realidade que eu tô falando pra vocês é de 5 anos pra cá. Legal. É que nesse processo as pessoas desistem, né? É. Muitos casais, gente, tem muito casal se separando assim, muito, porque eles não conseguem, eles não sei, é comunicação. E às vezes não, porque não tem as ferramentas. Não tem. Então eu também não culpo, sabe? Eu também é o que eu falo, meu papel não é julgar ninguém, meu papel não é apontar o dedo. Meu papel é tentar gerar o máximo de conteúdo possível para dar ferramenta para as pessoas, como essas ferramentas me ajudaram e como a prática da minha vida consegue contribuir para o outro, sabe? Então, esse é o meu propósito de vida hoje. É tentar, através da espiritualidade, a partir do que eu creio em Jesus, transformar os princípios bíblicos de forma mais prática possível para as pessoas viverem e não apenas ir lá para a igreja e falar, nossa, que mensagem legal, como ele é inteligente, como ele é bênção. Aí você pergunta, como que você usa isso que ele falou amanhã no seu trabalho, ou na sua casa, ou na sua vida? Não sei, mas que foi bênção, foi. Sim. Não adianta nada. Tem muitos também que não quer, né? Aprender, né? Não quer ir lá para poder. É orgulhoso. Não, já sei de tudo. Não preciso disso. É assim que eu nasci, é assim que eu Mas vou morrer. Mas uma hora, eu acho que a vida vai meio que cobrando, assim. E outra, cara. Eu creio nisso, que a vida... Cara, tipo, eu não sei. É impressionante a vida isso. É ao vivo. Cobra. Tipo, pode ser com 80, 90 anos. Vai te cobrar e você vai ter que... eu faço agora. Existe um princípio que une todas as religiões, que é um princípio no cristianismo chamado de lei da semeadura. No hinduísmo é chamado de karma, lei da atração para outros, lei do retorno. Sim. Une todas as religiões. Todas as religiões creem na mesma coisa. O que você faz? Volta. E eu não tô falando, gente, de eternidade, não, de pós. Eu tô falando aqui mesmo. O que a gente planta, a gente colhe. Okay? Então, existe essa realidade e existe uma outra realidade também. O exemplo arrasta. A gente quer ficar tentando mudar os nossos parceiros ou amigos ou família com discurso. Não é com discurso. É com resultado. Começa a dar resultado. Só que a gente começa a expandir nossa mente, começa a evoluir, começa a ficar rebeldão. Começa a ficar arrogante. Começa a ficar apontando o dedo. Você não quer evoluir. Você não quer, porque agora eu... Acho que isso vai mudar alguém, cara? Não vai. Começa a fazer diferente, porque sai do ego, cara. Mas eu só vou ficar fazendo. Cara, Jesus falou que dá é melhor do que receber. Sai do ego. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha esposa às vezes falava assim, você age igual um adolescente. Cara, eu ficava louco. Falava, me xinga, mas não fala isso pra mim. Porque eu vi minha adolescência meio sendo roubada. Porque eu passei por muita coisa que eu tive que amadurecer rápido por causa de dificuldades da minha família. Em algumas áreas, né? Mas o fato é que na minha vida adulta eu tava querendo ser adolescente. E eu ficava literalmente igual um adolescente. Aí minha esposa falar isso me ofendia, cara. Absurdamente, sabe? Até um ponto que, beleza, ela parou de falar, mas eu também olhei pra mim e falei, cara, por que te ofende tanto? Uma coisa que eu aprendi na vida. Se algo que alguém fala te ofende muito, olha pra você. Tem alguma coisa aí que tem que ser tratada. Mas sempre a gente fica olhando pro outro. Sempre a culpa é do outro.
Sabe a gente vira as costas e deixa falando sozinho, né? Porque você não Sabe quer o olhar que me pra você. afetava tanto? Porque eu era um adolescente. Eu agia igual um adolescente em muitas áreas da minha vida. Por isso que me incomodava tanto. Então, cara, hoje eu falo pra vocês. Eu tô no trânsito, fecho um cara sem querer, o cara me xinga minha mãe. Primeiro, ele nem conhece minha mãe. Segundo, como que um cara aleatório tem poder sobre mim ao ponto de xingar minha mãe ou perder a razão de viver, você cara? conseguir se descentralizar. Eu vou atrás do cara, eu quero bater no cara. Eu só tô mostrando que ele tem poder sobre a minha vida. A gente tem que aprender a olhar mais pra gente, cara. Mas o ego não deixa, né? Porque o ego joga o problema sempre pro outro. Eu sou bom, o outro tá errado, o outro tá errado. Então, às vezes a gente começa nesse processo de autoconhecimento e a gente também se acha bonzão demais. Ao ponto de, mas ele não quer, ela não quer. Pô, faz você o seu, cara. Muda você. Seja a diferença que você quer ver no mundo, seja a diferença que você vê dentro da sua casa. E eu vou te falar, cara, eu creio num Deus que faz o impossível, que age no impossível. Se eu não crescesse nisso, eu não seria pastor, e nem creria nesse Deus. Eu tô pra te falar, cara, que lógico, dentro de limites óbvios e aceitáveis. Tô falando aqui que quem apanha vai ficar dentro. Mas eu creio num Deus, cara, que quando a gente busca a nossa evolução nele e em todas as ferramentas que nos estão disponíveis, se o nosso cônjuge não acompanhar, ele pede pra sair. Exatamente. Ele pede pra sair. Não sou eu que vou sair, não. Ele pede pra sair, ele pede pra ir embora. Ele larga tudo, abandona e vai. Mas não, a gente sempre quer, agora eu cresci, agora eu desenvolvi, eu não quero mais, eu vou seguir porque o outro não quer me acompanhar. Arrogância do caramba, velho. É isso aí. Ficou a vida inteira ali e plantou muito daquilo ali também, agora quer sair fora. Pô, creia nesse Deus, cara. Lembra, o que a gente crê aqui gera esse mundo aqui. Aquilo que eu penso gera o meu mundo externo. O nome disso é fé. Na física quântica chama de cocriação, é a mesma coisa. Sabe? Então creia nesse Deus e mude você ao ponto de, se o outro não quiser acompanhar, ele sai. Ele sai. Ou ele muda. Eu sou prova viva disso, cara. É exatamente isso. As pessoas me veem, né? Porque eu sou muito mais aí do que a minha esposa, né? Eu sou muito mais expositivo do que a minha esposa. Mas eu sou fruto dela, velho. Mas você se sente mais forte espiritualmente depois dessa mudança que você teve. É incrível, né? Não, sem sombra de dúvida. Porque eu já sei quem eu sou, né? É aquilo que a gente falou. É a identidade em Deus. Eu sei quem eu sou. Eu falho pra caramba, mas eu sei quem eu sou. Mas pessoas vão falar, vão te julgar. Cara, sempre, já me julgam. Né? E sempre Me tem alguém a fazer, apontando. me julgam fazendo. A questão é, eu sabendo quem eu sou, cara, eu faço aquilo que eu tô alinhado com Deus e com a minha esposa. Tudo hoje eu converso com ela, o que você acha? Não acho legal não. Mas eu falo, poxa, não. Eu falo, não, eu prefiro ter mais a minha casa do que ter dor de cabeça. Ou eu vou orar para Deus mudar a mente dela, ou eu vou estudar melhor para mostrar para ela que aquilo, às vezes, não é aquilo que ela tá entendendo, ou seja, eu vou comunicar melhor, e se ainda assim não mudar, eu falo, então não é para mim, velho. E vida que segue, Deus vai abrir outras portas, vai prosperar de outras maneiras. Mas não, a gente também vive querendo fazer tudo sem comunicação, e bota os pés pelas mãos, e vai atropelando tudo, sem inteligência emocional, sem saúde espiritual, sem colocar as coisas em análise, em reflexão. E aí a gente vai se atropelando tudo, e não vive o quê? Prosperidade, cara. Não vive, não prospera no casamento, não prospera nas finanças, não prospera no trabalho, não prospera nas emoções, não é feliz. Não é feliz. Não é feliz em nenhum momento, né? No trabalho, não é feliz com os filhos, não é feliz com nada. Não é feliz em nada. E você só vai fugindo da vida. Vai fugindo e atropelando. E lá na frente, cobra. A vida te cobra. Se você não tratar agora, se você não se olhar agora, se você não conectar com você, né? E depois de uma forma horizontal e vertical ali, a vida te cobra lá na frente. Exato. Agora, só pra gente concluir aqui. Passou muito rápido, né? Jesus Cristo. Que a conversa tá muito boa, eu achei isso. O que a prosperidade e a espiritualidade contribui para a saúde mental? Bom, eu acredito que são pilares que eles devem ser tratados com prioridades. Então, hoje eu acredito que a espiritualidade é a base para eu agir em todas essas outras. Então, esse é o meu entendimento, certo? Então, por exemplo, durante muitos anos, as pessoas entenderam que, por exemplo, práticas religiosas que são maravilhosas eram um fim em si mesmo. Por exemplo, oração. Já é provado cientificamente que a oração tem benefícios. Isso já é provado cientificamente. Tá na Bíblia? Tá. Mas a ciência já comprova. Pessoas que recebem oração em coma, ou seja, nem sabem que estão recebendo oração.
elas têm uma melhora melhor do que as pessoas, às vezes, que não estão recebendo oração. Só que as pessoas tendem a achar que a oração é um fim em si mesmo. Ah, eu tô com crise no meu casamento, eu vou orar. Só que a grande jogada e o que Jesus nos mostra que ele é Deus é que ele orou, mas ele fez. Esse que eu não... Ou seja, a oração não é um fim em si mesmo. A oração é o combustível ou a capacitação para a gente fazer. Então... Ela ora e não se move, né? Fica isso. só ali esperando acontecer, que Deus, né? Meu vai me casamento ajudar. tá em crise. E eu tô orando, jejuando, vou à igreja. Ou seja, são práticas, disciplinas espirituais maravilhosas. Oração, jejum e ambiência numa igreja, no corpo de... Isso é maravilhoso, mas isso não é um fim em si mesmo. Isso é capacitação para quê? Para a gente agir. Então, eu oro, peço sabedoria a Deus. Eu jejuo, ou seja, eu abro mão de coisas que me dão um prazer ou uma saciedade ali para aumentar a minha conexão com Deus. Então, jejum não é penitência, vou passar fome com a barriga vazia, vai fazer Deus me ouvir. Lógico que não. Eu abro mão, às vezes, de um celular, como um jejum de celular, e o tempo inteiro, eu uso o celular o tempo inteiro. Então, cadê Deus? Aí eu vou e me conecto a Deus. Ou seja, eu abro mão disso para estar mais atento a isso. Porque toda vez que eu penso nisso, que é o tempo inteiro, eu me conecto ali em uma oração, em um pensamento. Então esse é o objetivo do jejum, ou seja, nos trazer para o centro, como uma disciplina. E eu vou à igreja, no ambiente, ouço coisas boas, caminho com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que eu, para que isso me dê combustível para eu agir. Aí no meu casamento eu vou fazer o quê? Eu vou buscar uma terapia de casal. Eu vou buscar um aconselhamento pastoral. Eu vou buscar conteúdos que me agreguem para que eu consiga evoluir. Ou seja, para que eu possa praticar. Então, a espiritualidade, ela nos ajuda na nossa inteligência emocional, porque a espiritualidade deve nos dar base para a gente procurar ajuda. E essa ajuda, às vezes, tem que ser de um profissional. Porque se eu quebro meu braço, tem que ir num ortopedista. Entendeu? Agora, às vezes eu só dei uma torcidinha... ali mesmo o professor já olha e não, tranquilo. Então, beleza. Então, eu, por exemplo, há várias pessoas que vão lá na IP Cavinati e vão se atender comigo e eu olho e falo, isso aí vai um pouco além de mim. Psicólogo. Ou psiquiatra. Porque a gente trabalha em conjunto. Entende? Agora, achar que oração vai resolver tudo... não. Então eu não preciso trabalhar, ué. Eu peço a Deus dinheiro em oração 24 horas, eu vou ter dinheiro. Eu não preciso comer. Eu peço a Deus que me alimente, porque ele mesmo diz que ele é o pão da vida, né? Na ideia de ele é a base, a nossa sustentação. Mas lógico, porque Jesus é o pão da vida, nós temos Jesus e ele não vai comer. Então, a espiritualidade eu entendo como base para nos dar maturidade, sabedoria e humildade para a gente buscar e participar desses milagres que Jesus quer fazer na nossa vida, mas pede a nossa participação. Então, eu vejo a espiritualidade como base para tudo isso. Se entenda com Deus, se entendendo com Deus, você entende quem você é, e a partir disso você faz o que deve ser feito. Você prospera em qualquer área que for importante para você. Exatamente. Lembrando que são processos. Né? Sim. Não é fórmula mágica, não é do dia para a noite, mas é o quê? Nossa, eu fiquei muito tempo orando. Eu orava, achava que a minha oração ia mudar as coisas, né? Orava, pedia, fazia tudo certinho. Eu falava, nossa, mas eu tô fazendo tudo certo, tô orando, tô indo pra igreja. Tipo, eu não recebia na minha oração o que eu queria. Aí teve um dia que eu me revoltei, porque acho que muita gente deve ser assim, que é o que o Thiago falou. Acha que Deus é um Deus de barganha. Tipo, né, eu vou orar, vou fazer tudo certo e eu quero aquilo, sabe? Então, por que você não tá me... Né? Eu tinha essa mentalidade de escravo. Eu até tava conversando com a minha amiga. Eu faço trabalho, tem que me dar. Tem que me dar. Aí depois eu abri os olhos e falei assim, peraí, será que é isso mesmo que Deus quer pra mim? Será que é isso mesmo que tem que ser? Será que sou eu que não tenho que mudar? E eu creio que isso já é uma prova da sua oração também. Então, Deus falando, cara, vou abrir a mente aí, porque... Entendeu? Porque você fica ali achando que Deus é um Deus de barganha, você quer aquilo e pronto. Deus tem que me dar aquilo, eu tô fazendo tudo certo. Mas ele dá a porta, a gente que gira a maçaneta. É isso aí. A gente que abre os caminhos. É isso aí. É isso. O próprio Jesus, quando ele fez milagre, o cara era cego. Ele vai lá, faz lodo com a sua saliva, passa no olho dele e fala, vai lá no tanque se lavar.
Ele não podia só estalar os dedos e o cara voltar? Podia. Mas ele envolve o que? A participação da pessoa. O cara tinha uma mão ressequida, né? Ele fala, estica a mão. Mas é pouco. Mas é o que eu falo, que ele pede da gente é pouco mesmo. Mas envolve a nossa ação. Porque senão também a gente coloca num nível meritocrático, que é o que a religião faz. Tem que fazer isso. Tem que fazer tudo isso aqui. Aí Deus te dá. E olha lá. E olha lá. Não, e pior que quando, tipo assim, você não vai na igreja, por exemplo, um dia você não vai na igreja, acontece alguma coisa, pronto. É isso. Deu a mentalidade escassa, você não foi na igreja hoje. Né? Cara, que Deus é esse, imagina. Não fui na igreja hoje, não foi. Por isso que você tá doente, por isso que, sabe? É isso. Eu fico Agora, assim. a gente tem que entender que, por exemplo, o fato da gente não ter ido à igreja, o fato de eu não ter ido, cara, você perdeu o quê? Uma conversa que você podia ter tido. E outra, também a gente só pensa na gente, né? Você perdeu de ser bênção na vida de uma pessoa. Cara, às vezes a pessoa tava lá mal, você só foi, deu um abraço nela, mudou o dia da pessoa, entendeu? Você deixou de ir, você perdeu isso, cara. Você perdeu a conexão, você perdeu o olho no olho. Ou seja, isso é perda. Mas não, a gente pensa que não fui, Deus vai mandar um raio em mim. Isso. Deus é esse, cara. Que loucura é essa? Entendeu? Porque a gente vive essa mentalidade de escravo. Eu tenho que cumprir para Deus me dar. Aí Deus não dá, aí a gente briga com Deus. É igual o filho, né? O filho mais velho da parábola. Brigou com Deus, brigou com o pai que representava Deus. Eu faço tudo. Ele fala, meu amigo, o que é meu é seu. Você quer? Pega. Vai atrás, rapaz. Tá aí à sua disposição. A gente tem que quebrar as nossas crenças que limitam a gente, né? E a gente tem que ver que a gente é merecedor. Que Deus tá aí, ele deu tudo, né? Perfeito. Tá tudo disponível. E a gente é merecedor. A gente é bonzão, não. A gente é merecedor porque a gente é filho, cara. Exato. A gente é filho. E ele nos fez filho. Ou seja, a glória e a honra é toda dele. A gente teve um privilégio. Vou perguntar uma coisa pra vocês. Você é mãe, né, Adri? Sou. Você, quando teve a Gabi, você e o João tinham, né, um relacionamento. E aí, vocês têm, obviamente, um ato sexual. E vem a Gabi. Então, às vezes a gente não pensou, né, no filho, planejou e tal. Mas a gente tem o filho. Mas a gente sabe que existe essa possibilidade. Então, normalmente os pais, eles pensam que querem os filhos e eles têm os filhos. Os pais escolhem ter filho. Lógico, às vezes, né, tem percurso ali, vem. Mas os pais escolhem ter filho. Mas o filho não escolhe ser filho, não. Exatamente. Meu filho não escolheu, eu quero ser filho do Candonga e da Roberta. Não. Ou seja, nós somos pais de Deus ou filhos de Deus? Somos filhos de Deus. Ele não escolheu, não. Ele nos escolheu como filhos. Ele nos gerou. Ou seja, nós somos filhos. É por mérito? Não. É por escolha dele. É glória e honra para ele. Mas aí a gente faz o quê? A gente aproveita isso, A gente se beneficia disso. A gente vive a nossa identidade e conquista as coisas em prosperidade em todas as áreas. Isso. Eu tenho um amigo que ele é adotado e ele fica sentido. Por que meus pais me deixaram? Aí eu viro e falo para ele, gente, olha o mérito que você teve. Você foi escolhido por outra família. Você é muito mais importante do que o filho. Porque às vezes muita gente tem filhos e às vezes por um acidente não quer e rejeita. Ele foi escolhido. Mas foi lá, escolheram ele, né? Sim. Eu falo, que é melhor do que isso? Você foi escolhido. Seu pai te abandonou, mas eles te escolheram. Entendeu? Sim. E isso é... E a mensagem do evangelho é essa. Jesus veio dos judeus, eles não o quiseram, e ele estendeu a filiação dele por adoção. Então nós somos filhos adotivos de Deus. Porque inicialmente era o povo judeu que tinha. Porque naquela época, né, as divindades tinham povos, né? A guerra não era plano de povo contra povo, era de deuses contra deuses. Né? E ali onde se startou isso aí, foi lá no povo de Israel. Mas se estendeu a toda a humanidade por graça e misericórdia de Jesus por meio da adoção. Então não deixa de ser um valor imenso também. Mas nós somos filhos. Sim. Muito bacana. Que conversa gostosa, Delícia. próspera. Ficaria aqui o dia inteiro conversando. Com certeza acrescentou muito mesmo pra gente quebrar essas crenças que a gente tem, né? Pra gente se autoconhecer. Autoconhecendo, a gente consegue ter uma conexão incrível, né? E mudar toda a nossa percepção. Sim. E libertar as feras. E ser mais feliz. Então... Tiago, muito obrigada pela presença. Um prazer gigante te conhecer. Que Deus te abençoe imensamente. Amém. E que você possa continuar abençoando outras pessoas. Porque você é uma pessoa, um ser humano incrível. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço demais, meninas. Foi obrigada. Estou à disposição, hein? Quem sabe tem próximas, né? Com certeza.
Thiago tem conhecimento de muitas coisas, né, Thiago? Então, a gente arruma um tema que isso aí. Que ele desenrola, né? Gosto de conversar, hein? Gosto de conversar, então. Conversa, cara, A beleza. gente não vai ter problema. Queria só estar falando também pro pessoal do nosso patrocinador, aqui o Flávio Gouveia, aqui na tela pra gente. Flávio, ele é hipnoterapeuta e psicanalista, então se você tá precisando de um aconselhamento, de alguém que te ajude, te direcione, nós estivemos com ele na semana passada, então fica aí o contato dele. Muito obrigada também, Flávio. E obrigada a você que acompanhou a gente durante esse período, durante esse tempo. Eu tenho certeza, não espero, mas eu tenho certeza que foi muito construtiva essa conversa e que de alguma forma contribuiu bastante. Então, semana que vem estamos aí com outro tema, com outro convidado. Mais uma vez, Candonga, muito obrigada. Agradeço, gente. Que Deus te abençoe pela presença. infinitamente. Amém. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.